O que há de tão especial na manhã? Por que a Bíblia dá tanta importância às primeiras horas do dia? Quando você abre os olhos pela manhã, isso confirma que você recebe a misericórdia de Deus e desperta para uma nova experiência de fazer parte dos planos dele na terra. É por isso que estamos tão interessados em começar o dia com agradecimentos. Você pode não saber disso, mas ser capaz de acordar vivo todas as manhãs é uma das bênçãos mais subestimadas. Antigamente eu não dava valor a isso, e até pertencia à escola de pensamento que dizia que era meu direito como filho de Deus acordar todas as manhãs e não um milagre. Eu era cego, arrogante e muito errado. A Bíblia diz em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Algumas pessoas pagariam qualquer coisa para ter uma boa noite de sono. Alguns pagariam qualquer quantia para poder ver o nascer do sol, de qualquer parte do mundo, sob qualquer condição, por apenas um dia. Há diversas situações nesse mundo, como o caso dos que estão em coma, bem como dos que sofrem de uma ou outra condição, o que torna difícil, se não impossível, testemunhar ou desfrutar das coisas que você e eu consideramos normais. Salmos 127, versículos 1 e 2 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Com uma boa compreensão desses versículos, você verá como ser capaz de sair e prosperar em seu dia, e voltar e ter uma boa noite de sono sem medo ou ansiedade por nada, é a obra da misericórdia de Deus sobre aqueles que Ele ama. Você pode ter tanto em posses e conquistas aos olhos de todos, mas ainda assim pode não ter paz real. Eu sei que muitas pessoas diriam que podem ter paz com tudo isso, mas o que é a vida sem a paz que Deus dá? Qual é a situação que te faz perder a tranquilidade e aquela quietude de poder respirar a beleza ao seu redor? Isso me lembra uma analogia que li em algum lugar, não consigo me lembrar do autor. O escritor estava tentando ilustrar a ironia da vida e por que devemos agradecer por onde estamos e não invejar quem tem as coisas que não temos, porque você não sabe se o pouco que tem vale mais do que a vida que eles têm apesar de suas posses. Na analogia, se tratava de um avião sobrevoando uma grande extensão de terra com um rancho e uma simples casa de fazenda. No avião, estava viajando um bilionário para uma reunião de negócios que ele gostaria de perder. Ele olha pela janela e vê toda a atividade da vida simples, fora dos ruídos da cidade no campo. Ele gostaria de ter esta vida e não ter que se preocupar com seu estoque aqui e ali, o mercado e todas as suas posses. Enquanto o avião sobrevoa, de uma sombra na lavoura sai o dono da fazenda, provavelmente da mesma idade do bilionário. Ele olha para o avião e deseja que fosse dele. Ele sonha em viver a vida de um bilionário, onde poderia ter o que quisesse, ir para qualquer lugar, conhecer quem quisesse e viver sua melhor vida. Para ele, a vida de um bilionário era uma vida sem problemas. Essa analogia nos ajuda a ver através dos olhos de dois estilos de vida, dois status e, portanto, podemos aprender uma ou duas coisas com eles. Eu compartilhei isso porque queria que você entendesse a importância de apreciar a dádiva da manhã. Estou fazendo isso porque quero mostrar a você em um momento como sua ação para com Deus pela manhã pode afetar o resto do dia para você. Ao abrir os olhos pela manhã, reconheça que acabou de ser abençoado com um novo dia, uma oportunidade para algo novo ou para a continuidade. Talvez você tenha tentado antes e falhado. Amanhã é a maneira de Deus para lhe falar que aqui está outra chance de tentar novamente ou de fazer de uma maneira diferente. Talvez você tenha tentado antes e conseguiu. Amanhã também é Deus dizendo a você que aqui está outra chance de fazer algo novo ou sustentar o que você conseguiu. Ou ainda, talvez você nunca tenha tentado nada antes. Amanhã é Deus lhe dizendo que você tem a oportunidade de dar um passo. Ainda não é o fim para você.
Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 nos diz: para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Esse entendimento, portanto, ajuda você a cultivar naturalmente uma atitude de gratidão nas primeiras horas do dia. Um coração agradecido é a melhor maneira de começar o seu caminho. Seus olhos e coração se abrem para Deus e você é capaz de ver o que Deus está fazendo, fez e o que ainda está para ser feito. Davi escreveu em Salmos capítulo 59, versículo 16: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. É difícil ficar grato sem antes meditar na palavra de Deus, e as primeiras horas da manhã serão os melhores momentos para fazer isso. O que mais há de tão especial em começar o dia com Deus? Além da atitude de gratidão e contentamento que se desenvolve em você, começar o dia com Deus o ensina a buscar e depender dele para obter orientação. Em Salmos capítulo 5, versículo 3 está escrito: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Começar o dia buscando a Deus ajuda você a ser mais dependente do Senhor do que autodependente. Eu sei que hoje é muito comum ouvir falar de exercícios mentais logo pela manhã e como isso ajuda a aumentar sua produtividade e atrair coisas boas para você durante o dia. No entanto, ouça com atenção, querido cristão. Você é um filho de Deus. Deus lhe deu uma mente, uma alma, não para lhe guiar apenas, mas para ser um instrumento com o qual o verdadeiro ser espiritual dentro de você interage com o mundo. Sua mente pode ser o campo de batalha, mas não é o quartel-general que irá lhe dirigir. É o Espírito de Deus dentro de você que fará isso. Isso significa que você, filho de Deus, não é guiado por sua mente, mas pelo Espírito de Deus por meio da fé. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. A direção é muito importante na vida. Às vezes as coisas que você acha que são seguras e inofensivas acabam sendo as piores. Sem a direção de Deus, você andará nas trevas, guiado apenas por suas suposições ou coragem, nada mais. No entanto, por meio da direção de Deus, você tem clareza e confiança no que esperar da vida. Ele não nos chamou para viver a vida por meio de suposições ou tentativa e erro. Nossas vidas valem mais do que isso. Fomos chamados para viver intencionalmente por meio da fé, na direção divina de nossa fonte, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento e também que há segurança no conselho. Quem melhor para aconselhá-lo do que o próprio Deus onisciente e onipotente? Alguém disse uma vez que o movimento nem sempre indica progresso. O fato de algo ou alguém estar em movimento não significa que esteja progredindo. Um cavalo amarrado a um poste pode estar andando até onde a corda ou a trela permitem. No entanto, o fato de o cavalo ser capaz de caminhar em direção ao monte de feno e esticar um pouco as pernas não é um indicador de que ele esteja livre ou que esteja fazendo algum tipo de progresso em movimento. Porém, o verdadeiro progresso pode significar movimento livre de forma consistente na direção certa. Assim, em vez das amarras do cavalo, desta vez ele pode ir até o monte de feno e além dele, onde quer que ele ou seu cavaleiro queira ir. Querido cristão, não é bom ficar sem conhecimento. A cada início de novo dia, não saia da cama sem pedir orientação de Deus. Não saia da cama sem colocar seus planos diante dele. Deixe que ele o guie por seu espírito, sobre qual plano deve ser seguido, qual deve ser descartado e qual deve ser adiado para um momento posterior. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 8, nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos.
Você quer sobreviver e triunfar sobre o caos, as crises, a confusão, as pressões e os medos da vida cotidiana de hoje? Então comece a buscar a Deus todas as manhãs. Você sabia que mesmo quando Jesus estava na terra, era seu costume acordar cedo antes dos outros, só para passar um tempo com Deus? Nenhum tempo gasto com Deus é desperdiçado. Há tanta graça ali para você. Há força para o seu dia, paz que excede todo o entendimento e a esperança nas possibilidades. Talvez você tenha falhado em um empreendimento específico antes. Você já levou essa questão a Deus? Você já apresentou a Ele antes de embarcar nesse plano? Agora, acredito que preciso enfatizar isso. Quando dizemos que você deve levar as coisas a Deus, queremos dizer que você está disposto a esperar até que esteja certo em seu espírito de que é isso que Deus quer que você faça, antes de ir e executá-lo. Alguns acreditam que levaram um problema a Deus, enquanto na realidade tudo o que fizeram foi mencioná-lo em orações, depois de já terem tomado a decisão sem a intervenção do Espírito Santo. Tudo o que você acabou de fazer foi, na verdade, informar a Deus sobre suas decisões. Você não buscou a sua permissão nem a sua direção. E qualquer coisa que não esteja sob o domínio de Deus não deve esperar o amparo dele. Você não pode culpar a Deus por suas próprias más escolhas, você sabe. Porém, lembre-se, quando você buscar a Deus com fé, tenha certeza de que Ele não apenas o direciona, mas também estará com você para confirmar o que Ele disse. Se Jesus pôde fazer isso com os discípulos após sua ascensão, então você pode ter certeza de que Ele fará isso com você como Ele prometeu. Sua vitória é garantida quando Deus assume a liderança. E Deus assumirá essa liderança quando você o buscar antes de qualquer outra coisa. Peça ao Senhor para ajudá-lo a desenvolver um hábito consistente a partir de hoje. Você não precisa começar com longas horas. Você pode começar com momentos curtos, mas consistentes, de tempo ininterrupto de orações e leitura da Bíblia, bem como meditar na palavra todos os dias. Concentre-se em ser firme e com o tempo você automaticamente passará mais tempo com Deus, porque isso se tornará parte de sua vida. Você não pode fazer isso por sua força. Você pode tentar, mas não vai durar muito e pode não tirar o máximo proveito disso. Em vez disso, dê o passo pela fé, confiando em Deus para lhe dar a força e o desejo de buscá-lo consistentemente, e Ele o fará. E por fim, deixarei para você essa promessa da palavra de Deus. Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem é você? Quem te enviou? Quem você está se tornando? Quem você foi feito para ser? Quem você foi criado para se tornar? Um homem ou uma mulher que não puder responder a essas perguntas de maneira genuína e verdadeira, guardando essas preciosas revelações no coração, será arrastado para o mundo e eventualmente perderá o equilíbrio. Não há futuro permanente para aqueles cujos pés não estão profundamente enraizados na pedra angular segura de Jesus, até que os filhos de Deus compreendam plenamente seu lugar no mundo, seu propósito e seu aliado nesta jornada. Eles continuarão a definhar tentando sobreviver. Não há futuro para aqueles que não são resolutos em sua fé. Não resta esperança para aqueles que ainda não estão decididos sobre a verdade de sua posição. O destino dessas pessoas é cair, não porque nasceram para a destruição, mas porque escolheram esse caminho por uma ignorância. Quando conseguir resolver isso, será apenas o primeiro passo para o futuro glorioso que Deus falou em sua palavra para você. O segundo passo certo é agarrar-se desesperadamente a esta vontade, se certificando de agarrar-se a ela para salvar a sua vida. Jesus contou uma grande parábola para esse efeito, sobre a história de semear em todos os tipos de solo e os resultados disso. Mateus capítulo 13, versículo 3 ao 9 e 18 ao 23, diz: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho,
e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo, antes, de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A Bíblia é clara. Se você não quer se apegar de fato à verdade que recebeu de Deus sobre sua vida, sobre onde Ele planejou para você, sobre seu futuro glorioso com você, sobre sua identidade em Jesus Cristo e sobre o mal que procura enganá-lo, você perecerá. Você pode ser roubado se optar por permanecer ignorante de que temos um adversário. Uma ameaça muito real habita nas trevas com o objetivo de nos roubar a verdade necessária para nos levar à plenitude de nossa herança em Deus. No livro 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9, diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Saiba disso em seu coração e fique em guarda, querido filho de Deus. Mantenha-se vigilante, alerta e desperto, para que não seja arrebatado e perca a fé em Deus. Deus o conduziu ao caminho seguro da justiça, retidão e pureza. Ele o estabeleceu na verdade de sua palavra e o limpou com o precioso sangue de seu Filho, Jesus. Ele também confiou em suas mãos as grandes e preciosas promessas de sua herança em Cristo. Tudo isso é seu, e só seu. Elas são completamente suas. Deus tem você no lugar exato para a sua vida agora. Permaneça firme nesta verdade. Recuse-se a ir para a ignorância e negligência no estudo e na busca da palavra de Deus. Uma verdade que você não conhece é completamente inútil para você. A verdade que você desconhece não existe e não pode servir ou ser aplicada na sua vida. O inimigo, o diabo, nosso adversário, como filhos de Deus, é um ladrão. O objetivo dele é simples: matar, roubar e destruir o que Deus legalmente nos deu para assumir, desfrutar e usar como bem entendermos. Muitos cristãos estão sendo sitiados por todos os lados e roubados diariamente, e não estão cientes disso. Eles não sabem e estão condenados a serem derrotados mesmo sem saber. Atormentados por todos os lados, nada parece estar funcionando bem para eles. Nada parece estar dando certo. Infelizmente, eles se adaptaram a lidar com a dor e o sofrimento da perda constante com perseverança. Eles pensam que estão sendo provados por Deus, mas isso não é verdade. Eles não sabem que estão sendo fortemente usados. O diabo adora explorar a ignorância ao mais alto nível possível. Ele adora explorar o lugar vulnerável da ignorância nos filhos de Deus. Não ignore sua herança em Cristo. Se volte agora para a palavra de Deus e permaneça firme. Deus, através de seu Filho, falou no fundamento seguro que não pode ser abalado. Você precisa ouvir esta parábola de Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 47 ao 49. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e, arrojando-se o rio contra ela,
logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Isso nos leva ao terceiro ponto que você deve lembrar para permanecer firme. Agora que Deus tem você exatamente onde Ele quer, a única maneira de permanecer nele e não ser lavado é através disso. Pratique o que você encontrar na palavra de Deus. Obedeça. Não há futuro para os desobedientes. A palavra que você ouve não é a que funciona para você. O que funciona para você é a palavra que você pratica, obedece com ação e faz isso de forma consistente. Muitos filhos de Deus só chegam tão longe por ouvir a palavra de Deus por meio de homens ungidos ou por meio do estudo da palavra de Deus, a Bíblia. Porém, essas pessoas nunca chegam a realmente fazer o que descobriram nessa palavra. Elas não planejaram colocar em prática o que Deus claramente ordenou que elas fizessem. Toda a nossa caminhada com Deus é uma realidade de responsabilidades. Deus tem sua própria responsabilidade e nós também. Colocar toda a responsabilidade em Deus para renovar a palavra em sua vida é uma demonstração completa de tolice e ignorância. Você está carente em alguma área da sua vida? Procure então a palavra de Deus sobre aquele ponto fraco em sua vida e implemente-a imediatamente. E não pare por aí. Continue. Todos os gigantes no reino de Deus são pessoas que fizeram o que tinham que fazer na palavra de Deus sobre a mudança que desejavam em suas vidas e se empenharam para exercer plenamente sua responsabilidade de forma consistente, custe o que custar. Quero que saiba que a palavra de Deus é verdadeira e que Ele está totalmente comprometido em fazer tudo o que prometeu fazer, contanto que façamos nossa parte. Deus já fez a parte dele. Cabe a você cumprir seu próprio lado da obrigação e ver a realidade das promessas de Deus em sua palavra acontecer em sua vida. Sim, você está agora na plenitude do que Deus tem para você. Isso é verdade. Mas no dia em que você parar de fazer o que o trouxe até aqui, você começará a despencar. Isso pode acontecer de maneira tão devagar que você nem mesmo perceba, mas você vai cair. A palavra de Deus é infalível. Ele não pode mentir. Você chegou a um nível de prosperidade, saúde ou graça por meio de Deus? Não se deixe enganar pelo inimigo e vigie para não cair. Continue firme, querido filho de Deus. Jesus estava no barco com os discípulos quando a tempestade atingiu o mar e ameaçou afundar a embarcação. Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao 24, diz: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passamos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos morrendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo então cessou e veio a bonança. A presença da tempestade não reduz o poder de Deus nem um pouco. Não. Você deve crer absolutamente que Deus, independentemente da força que a tempestade sopra, está aqui e, portanto, você não pode ser afogado pelas forças das trevas. Fique firme e forte, pois Deus já o protegeu. Muitos podem cair ao seu redor e ao seu lado, e você pode ouvir histórias de muitos que caíram. Você pode até mesmo ouvir histórias que ameaçam limitar a sua fé e confiança em Deus, mas se você se apegar a Ele com fé em sua palavra para você, você não será destruído. Você será a exceção. A palavra de Deus é clara. 1000 podem cair ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Lembre-se, você é a exceção. Buscar o Senhor envolve alcançar sua presença. A palavra hebraica face é comumente traduzida como presença. Devemos buscar sua face. Todavia, este é o método hebraico de se aproximar de Deus. Estar na presença dele é estar de frente com sua face. Mas não estão seus filhos sempre presentes com ele? A resposta é sim e não. Sim, de duas maneiras. Primeiro, Deus é onipresente, o que significa que Ele está constantemente ao redor de tudo e de todos. Tudo é preservado em existência por Ele. Todas as coisas são sustentadas e governadas por seu poder, que é sempre presente. Em segundo lugar, Ele está constantemente aqui com seus filhos através da sua presença de aliança de sempre ficar ao nosso lado.
lutar por nós e mover todas as coisas em nosso benefício. E para esta escritura não precisamos procurar muito no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, a Bíblia diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porém, a presença de Deus nem sempre parece estar conosco. Como resultado, a Bíblia continuamente nos encoraja a buscá-lo, como mostra o Salmo 105, capítulo 4. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. A Bíblia não disse às vezes, mas sempre. Podemos nos perder em nossos próprios pensamentos e esquecer de buscar o Senhor. A presença manifesta, conhecedora e confiável de Deus nem sempre está presente em nossas vidas. Há momentos em que nos esquecemos de Deus, não pensamos nele, não confiamos nele e pensamos que ele não está se manifestando. Em outras palavras, ele parece imperceptível como poderoso, adorável e precioso aos olhos de nossos corações. Você está literalmente abrindo as palavras de Deus quando abre sua Bíblia. Em cada situação, circunstância e dificuldade que você encontrar, a Escritura é a voz de Deus falando com você. Por ter posse da voz de Deus através da Bíblia, você pode perceber que Ele quer se comunicar com você, porque Ele lhe deu seu Espírito para guiá-lo. Deus tem prazer em revelar sua vontade a você. Podemos ver isso claramente em João capítulo 16, versículo 13, onde diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando você deixa o Espírito Santo ser seu guia e professor ao ler a palavra de Deus, a Bíblia se torna mais do que um livro que foi escrito milênios atrás. Ela se torna uma fonte de luz ao seu mundo. Leia a Bíblia em espírito de oração, observando quaisquer frases, palavras ou pensamentos que chamem sua atenção. Permita que Deus use o Espírito Santo para conectar as Escrituras à sua vida. Ao ler, tenha um constante sim em seu coração enquanto se entrega à mensagem de Deus. Agora, vamos ver Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A eficácia da palavra de Deus depende da sua disposição em obedecê-la. À medida que você se dedica continuamente às Escrituras, seu poder se torna aparente. Ter dias difíceis é normal e você pode sentir como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor, mas busque o Senhor nesses momentos e Ele responderá. Pode levar algum tempo, mas lembre-se que o tempo de Deus é o melhor. Você definitivamente já se deparou com uma grande escolha em sua vida e questionou como entender qual escolha tomar. Você provavelmente acreditou que está fazendo o que Deus pretendia que você fizesse se tivesse uma conexão com Ele. Apesar de toda a nossa leitura da Bíblia e pregação nas manhãs de domingo, a maioria dos cristãos ainda tem uma concepção errada de quem é Deus. É comum os cristãos acreditarem que Deus está zangado com eles. Acreditamos que Deus está balançando a cabeça em reprovação para nós porque estamos muito focados em nossas falhas e erros. Isso tem um impacto sobre como nos aproximamos dele. Não tenha medo de se aproximar do Senhor. Ele é o seu Pai Celestial e está sempre ao seu lado. Mesmo que você chateie seu pai ou faça algo errado, Ele não o abandonará. Deus entende que a jornada para encontrá-lo é tão essencial quanto qualquer resposta que Ele possa oferecer. Você cresce espiritualmente e aprofunda sua conexão com Ele quando dá passos de fé e aprende a identificar sua direção. Nem sempre é algo fácil, mas no final vale a pena.
Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, orou pela igreja em Colossos. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, diz: Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A vontade de Deus, de certa forma, é algo que sempre existirá, independentemente do que aconteça. A vontade absoluta de Deus é um termo usado para descrever isso. Quando Deus diz que algo vai acontecer, acontecerá, e nada pode mudar isso. Ninguém poderia ter impedido Jesus de morrer na cruz por nossos pecados. Esse era o plano de Deus e aconteceria independentemente do que acontecesse. Lembre-se sempre de que não há nada que você possa fazer para mudar a imagem que Deus tem de você. Deus é o próprio amor. O amor de Deus por nós foi demonstrado não por sua necessidade de nós, mas por Ele nos dar seu Espírito Santo como nosso guia definitivo. Muitas pessoas ignoram ou não percebem o fato de que nosso Deus também é o glorioso Criador de todas as coisas. Somos lembrados da pergunta de Jó a Deus: por que escondes seu rosto de mim? Deus, por outro lado, não está cobrindo o rosto como pensava Jó. Somos incapazes de ver além de nosso entorno para ver a presença de Deus. Ele ainda nos ama. Hoje, irmãos e irmãs em Cristo, estou aqui para dizer que vocês são amados. Você é querido por Deus. Você chamou a atenção dele. Vejamos agora Números capítulo 6, versículos 24 a 26 diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa bênção de Números tem sido proferida sobre as pessoas na igreja ao longo dos anos. Essa bênção tem poder porque é desejo de Deus nos abençoar e ser misericordioso conosco. Por sermos seus filhos queridos, sua face brilha quando a buscamos. O livro de Romanos, capítulo 8, versículos de 14 a 17 diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando olhamos nos olhos de Deus, nos transformamos de acordo com sua semelhança. Nos tornamos iguais às coisas em que nos concentramos. Nossas vidas são preenchidas com dificuldades quando passamos o tempo estressados ou preocupados. Nos tornamos gananciosos quando nos concentramos em coisas mundanas. Quando nos concentramos em nossos desejos, ficamos ansiosos para atendê-los. Ficamos amargos e ressentidos quando pensamos nas coisas que deram errado para nós. Permita que as Escrituras sirvam de base para todas as suas emoções, crenças e ideias. Permita que a palavra de Deus impacte e altere quaisquer aspectos de sua vida que estejam fora de lugar. Paciência e perseverança também são essenciais quando se trata de passar tempo com Deus em oração e estudar sua palavra. Deus não está apenas te guiando pelo lado de fora. Se você entregou sua vida a Jesus, você recebeu o seu Espírito Santo. Não é incrível que o Espírito Santo viva em nós? Jesus apareceu a seus seguidores mais próximos depois de ter ressuscitado da sepultura. Eles estavam apavorados com o que esperava e Jesus estava bem ciente de que estava prestes a retomar ao seu Pai Celestial. Em vez de dar-lhes instruções abrangentes sobre tudo o que precisavam fazer daquele ponto em diante, ele lhes ofereceu o maior presente e fonte de orientação. Ele jurou que o Espírito Santo, que chegaria e os guiaria, viria. Se você não lê a palavra de Deus todos os dias, escolha um plano de leitura da Bíblia ou um livro da Bíblia que você possa ler regularmente.
As palavras vivificantes das Escrituras foram projetadas para nos deleitarmos nela. Se você não consumir a palavra de Deus, ela não dará muito fruto em sua vida. Dê um passo para trás, respire fundo e abra-se para Deus na próxima vez que estiver lutando para encontrar a serenidade que tanto deseja. É prazeroso para Ele te dar paz, para que você possa confiar nele mesmo quando as coisas parecem fora de seu controle. Deus está presente constantemente para dar conforto aos seus servos. Você continuará a ter paz e prazer depois de convidá-los para a sua vida. Paz gera mais paz. Permita que Deus seja sua fonte de paz. Ele é o mesmo Deus desde o princípio até o fim dos tempos. Ele é o nosso Pai Celestial, que é bondoso, misericordioso e gentil. Quando você se sentir inseguro, ore e estude a Bíblia. Invoque o Espírito Santo para assistência e orientação. As palavras dele sempre o ajudarão a alcançar a paz em sua vida. Aprender a ouvir o Espírito Santo leva tempo e as ideias a seguir podem ajudá-lo a melhorar nisso. Mas até que você compreenda isso pela primeira vez, você tentará fazer tudo com suas próprias forças, em vez de confiar no maior recurso que Deus tem a oferecer: Ele mesmo. Deus diz que colocou esta luz em nossos corações para revelar a glória de Cristo. Para descobrir a face de Deus, devemos ir fundo em nossas almas e encontrar Cristo lá. Convidar o Espírito Santo para ajudá-lo a entrar em sua presença também é uma boa ideia. Ele estará pronto para nos ajudar a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Você encontrará paz tanto nesta vida quanto no céu, simplesmente porque exatamente isso é o que é concedido aos devotos seguidores de Deus. Um cristão nunca está longe da alegria em sua vida quando investe o seu tempo regularmente olhando para a face de Deus. Busque a Deus hoje. Uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo de vez em quando é sentar e avaliar a sua jornada na vida. Às vezes, olhamos para trás apenas para as coisas que conquistamos ou deixamos de conquistar, as dores ou alegrias que vivemos, as pessoas que conhecemos e as que perdemos, entre muitas outras coisas. Mas há uma área que parece negligenciada com muita frequência: a saúde de nosso relacionamento com o Espírito Santo, e como isso em si molda os resultados de nossa vida. Posso dar diferentes citações para destacar a importância do Espírito Santo na vida do cristão. Quando negligenciamos, isto é, o Espírito Santo, o cristão carrega pessoalmente o fardo dessa responsabilidade por si mesmo. Por exemplo, ele é o guia do cristão. Uma das coisas que Jesus disse que o Espírito faria na vida dos cristãos é nos guiar em toda a verdade. João, capítulo 16, versículo 13 diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Você consegue se imaginar dirigindo em um novo ambiente sem alguém para guiá-lo ou um GPS para lhe dizer onde você está e para onde está indo? O resultado é que você vai se perder. Você lutará mais, gastará mais tempo e dinheiro do que gastaria se tivesse alguém para guiá-lo, um GPS, ou se conhecesse o terreno. O cristão nunca deve imaginar a vida por conta própria sem a ajuda do Espírito Santo. Você não concorda? Você não deve viver a vida sozinho. Você não deve lutar da maneira que tem feito até agora. Você não deve viver como se não tivesse ninguém, quando seu Pai é o monarca de todo o universo. Deus prometeu ajudá-lo. Isaías capítulo 41, versículo 13 diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Por que você precisa da ajuda de Deus? Você precisa da ajuda de Deus porque não pode viver sozinho por muito tempo. Você vai se desgastar com o tempo se tentar. Jesus deixou isso claro para seus discípulos quando disse: sem mim nada podeis fazer. Precisamos dele, tanto quanto do ar que respiramos.
Precisamos da ajuda de Deus da mesma forma que um galho precisa da árvore para sobreviver. Sem conexão com Deus por meio de seu Espírito, você e eu simplesmente morreremos como um galho quebrado. Tantos sofrimentos em sua vida teriam durado pouco se você tivesse deixado o Espírito Santo ajudá-lo. Deus prometeu ajudá-lo. Não importa com o que você esteja lidando agora, Deus providenciou a ajuda para você. A questão é, você está aproveitando essa ajuda? João capítulo 14, versículos 16 a 18 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Veja, o mundo não pode ter ou tirar proveito da obra do Espírito Santo da mesma maneira que o cristão pode, pois eles não podem se conectar com Ele. Para eles, Deus não é real, mas para o verdadeiro Filho de Deus, Ele é. Ele é Deus vivendo em você, confortando, nutrindo, treinando, inspirando, fortalecendo, dirigindo e purificando você por dentro. Ele é Jesus Cristo em você, guiando-o até a linha de chegada. O Espírito Santo é a fonte do caráter da nova criatura em Cristo. Isso significa que qualquer transformação que você perceba em sua vida ou na vida de qualquer pessoa em Cristo Jesus é resultado da operação interior do Espírito Santo dentro dela. Quando o apóstolo Paulo estava dizendo que ele poderia fazer todas as coisas por meio de Cristo, que o fortalecia, do que ele estava falando? Como Jesus Cristo o estava fortalecendo? Ele estava trabalhando nos homens por meio de seu Espírito residindo neles. Então, enquanto ele viveu dentro de nós, estávamos conectados a Jesus e podemos receber tudo dele. Você precisa da ajuda do Espírito Santo para sobreviver à vida e sair vitorioso no final. Pare de lutar e deixe o Espírito Santo ajudá-lo. Com o que você está lutando em sua vida agora? Você está indo de uma decisão fracassada após a outra, sem saber o que fazer? Você tem mantido constantemente um rosto feliz por causa das pessoas, mesmo passando por uma vida de depressão? Você está sendo sobrecarregado por responsabilidades familiares ou crises em sua vida e desmoronando pouco a pouco, sem ter para onde ir? A Bíblia nos diz que nos últimos dias as trevas cobrirão a terra. Isaías capítulo 60, versículo 2 diz: Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Hoje podemos ver essa escuridão mais do que nunca. Está em toda a mídia, é tudo sobre muitos casamentos, está em muitos governos e economias, está em muitos indivíduos e famílias. A escuridão, neste contexto, é qualquer coisa contrária à luz e contrária a Deus. Portanto, quando a Bíblia diz que cobrirá a terra, está nos dizendo que veremos muitas manifestações em diferentes formas. Todos os suicídios, vícios, divórcios, infidelidades, influências negativas de más companhias, problemas de raiva, tumultos e muito mais nas estatísticas de hoje, podem ser atribuídos à tristeza e à depressão que oprimem indivíduos e famílias. Você pode estar ouvindo minha voz agora e lutando por sua vida sem que ninguém saiba disso. Você pode estar ouvindo minha voz enquanto contempla a melhor maneira de acabar com sua miséria tirando sua própria vida. Alguém pode estar planejando uma reunião social com amigos, encontros e serviços comunitários enquanto luta para respirar emocionalmente. Outra pessoa pode não ter nenhum desses problemas, mas ela só quer ser aceita do jeito que é, do jeito que Deus a fez, não do jeito que a sociedade quer que seja. Olhe à sua volta. Algumas das pessoas que você rotula como más, porque escolhem arrogantemente um estilo de vida contrário a Deus e estão tentando forçá-lo a aceitá-las, não começaram isso porque sabiam que era a coisa certa a fazer. Elas só querem ser vistas. Elas querem ser ouvidas. Então, elas escolhem um estilo de vida muito barulhento. Claro, um estilo de vida que o diabo se aproveita para corromper e destruir.
No entanto, quero que você veja que as lutas são reais e continuarão sendo se você não deixar o Espírito Santo te ajudar. Você pode dizer: não tenho nenhuma luta em minha vida. Eu sou melhor do que aqueles que o fazem. Eu não tenho nenhuma luta e, portanto, não preciso da ajuda do Espírito Santo. Cuidado para não se enganar. Ninguém pode sobreviver à maldade, ao caos e às lutas desta vida sem a ajuda de Deus. E a melhor forma de ajudá-lo é estar bem com você mesmo. Isso, meu amigo, é a obra do Espírito Santo. Se você está lutando contra um trauma agora, ele quer ajudá-lo. Se você está lutando contra o vício, medo, coração partido, confusão, aceitação ou qualquer outra coisa, ele quer ajudá-lo. Você vai deixar que ele o ajude? Talvez você esteja pensando: como o Espírito Santo ajuda alguém? Não há limite ou método fixo para a ajuda do Espírito Santo. Estarei mentindo para você ao dizer que conheço todas as maneiras pelas quais o Espírito Santo pode ajudá-lo. Mas veja, a maneira como ele me ajuda pode diferir de como ele ajuda você. No final, não é como ele faz, mas o que ele faz que importa. Sua pergunta, portanto, não deveria ser: como o Espírito Santo pode me ajudar? Mas, em vez disso, como posso permitir que ele me ajude? Quando fazemos a pergunta errada, não devemos esperar as respostas certas. Se você precisa das respostas certas, deve começar a fazer as perguntas certas. Como você pode deixar o Espírito Santo ajudá-lo? Você deve perceber que dar espaço ao Espírito Santo é dar à divindade um curso livre para assumir a sua situação. Creia que ele está com você, está disposto a ajudar e tem a capacidade de fazê-lo. Qualquer luta que você queira dar a Deus deve ser apresentada a ele pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela sua fé. Fé não em coisas, pessoas, lugares ou status, mas em Deus. Você tem que crer que o Espírito de Deus, o próprio Deus, está dentro de você, como ele prometeu. Está interessado em suas lutas e pode acabar com elas. Eu me lembro de falar sobre uma senhora que não conhecia Deus e estava interessada na segurança de sua produção agrícola. Ela me contou como todos os seus esforços para manter os ladrões afastados estavam falhando. Então perguntei: você entregou isso a Deus em oração? A resposta dela foi: Deus está interessado nesse tipo de coisa? Tive que sentar com ela e mostrar que Deus se interessa pelos mínimos detalhes de nossas vidas, porque Ele é nosso Pai e nos ama muito. Essa foi a última vez que ela reclamou sobre este problema. Acho que nunca mais roubaram a fazenda dela. Querido cristão, você deve saber que Ele quer remover suas lutas e lhe dar paz. Ele quer ajudá-lo a aliviar seu peso. Ele quer que você saiba que às vezes o que você precisa não é alívio do fardo, mas força para suportá-lo, e é isso que Ele lhe dá. Você tem que crer. Creia que Ele está aí com você e quer te ajudar. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Transfira suas lutas para Ele no lugar da oração. Depois de resolver a questão da fé, a próxima coisa a fazer para dar o controle livre ao Espírito Santo é submeter suas lutas a Ele em espírito de oração. Por meio da oração, nós o convidamos para a nossa situação. Por meio da oração dizemos: Deus, isso não está mais em minhas mãos, mas nas suas. Você já se perguntou por que Satanás quer impedir que você e eu oremos tanto? Ele faz tudo ao seu alcance para mantê-lo distraído, para que você não ore. Veja, ele sabe que quando você ora, ele não tem mais com quem lidar. Agora, ele tem que lidar com Deus e com seus anjos também. Nunca se preocupe sobre um assunto que você entregou a Deus e nunca reclame sobre um assunto sobre o qual você nunca conversou com Ele. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aprenda a arte de esperar em Deus.
Depois de crer e se submeter a Ele em orações sobre sua luta, o próximo passo é aprender a esperar nele. Uma das coisas mais difíceis de fazer é esperar em Deus. Podemos mais facilmente esperar por uma vaga para estacionar nossos carros, uma planta crescer e um bebê nascer, do que esperar em Deus. Porém, esperar é prova de fé em Deus. Não só isso, com o Espírito Santo, quando esperamos nele, nos abrimos para sermos guiados ou conduzidos na direção certa. Você pode fazer um jejum de comida ou entretenimento ou qualquer forma de distração. Isso ajuda a enfraquecer seus sentidos físicos e a fortalecer sua conexão espiritual com o Espírito de Deus. O jejum ajuda você a ouvir ou receber do Espírito Santo mais rapidamente. O jejum também ajuda você a obter clareza na vontade de Deus, recebendo tanto o senso de direção quanto a força para obedecer quando as instruções vêm de cima. Muitas vezes confiamos mais em um terapeuta do que no Espírito Santo. No entanto, se você e eu pudermos começar a dar a Ele tanto tempo em oração e na palavra, jejuando, meditando, não permitindo que nossas emoções nos conduzam, teremos menos erros e mais testemunhos. Jó capítulo 14, versículo 14 diz: Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Por último, substitua suas preocupações por louvores. Esta é uma das maneiras mais subestimadas de permitir que o Espírito Santo o ajude. A história de Paulo e Silas na prisão e dos israelitas contra os 3 reinos que se levantaram contra eles é a prova de que quando você resolve louvar a Deus em meio às suas lutas, você automaticamente o introduz na situação e você se levanta acima delas. Já vi pessoas saírem de condições desfavoráveis e situações impossíveis com o poder do louvor. Membros de uma família tiraram seu irmão doente do leito enquanto louvavam a Deus por seu corpo fraco. Pessoas tiveram suas contas pagas depois de se trancarem a sós com Deus, só louvando a Ele. O louvor é terapêutico. Ele tem um jeito de encher seu coração de alegria e paz na confiança, sabendo que Deus está no controle. Você sabe por que isso funciona em vez de murmurar e reclamar? Porque quando você louva, você anuncia a grandeza de Deus de suas obras. Ao declarar a grandeza daquele que está dentro de você, a alegria dele encherá seu coração e começará a trazer força. Ele tira sua atenção do problema e a coloca sobre si mesmo. E você sabe, quando Deus assume o seu problema, as mudanças acontecem. Ele pode tocar o coração de qualquer pessoa por sua causa. O Espírito de Deus pode alcançar qualquer pessoa e mudar qualquer situação a seu favor. Agora, o que você tem que fazer? Entregue sua vida a Ele. Você já lutou o suficiente. É hora de permitir que o Espírito de Deus lhe mostre a próxima coisa a fazer ao dar um passo para trás e vê-lo mudar as coisas para o seu bem.